Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que fortaleça o nosso vídeo. Bom, no vídeo de hoje, meus irmãos, quero falar de uma passagem bem polêmica que aconteceu na época de Jesus, lá pelo povo de Israel. Polêmica por quê? Porque isso causa polêmica quando nós falamos sobre aceitar a Jesus no coração e sobre demonstrar essa aceitação para as pessoas, né? Eu quero ler um texto, meus irmãos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 42. Escute só o que é que a palavra de Deus está dizendo. Acompanhe a leitura comigo na tela. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso que eu falei que essa passagem é um pouco polêmica. Por quê? Porque muitas pessoas acham que apenas ter Jesus no coração é o suficiente. Só que às vezes pessoas nem sabem o que é ter Jesus no coração. Ter Jesus no coração é colocar Jesus acima de qualquer coisa. Acima de tudo, acima de privilégios, acima de cargos, acima de emprego, acima de tudo mesmo. Veja que nessa passagem aqui, o próprio Senhor Jesus está dizendo que muitos dos judeus, muitos dos fariseus, creram em Jesus, acreditaram realmente que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus, mas não o confessava, mas não o pronunciava. Ou seja, não declarava a sua fé, porque tinha medo dos fariseus, dos sacerdotes. Eles amavam os seus cargos nas sinagogas e tinha medo de perder isso. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que por conta do evangelho de hoje ser pregado de uma forma um pouco distorcida, achamos que aceitar Jesus é só bênção, é só maravilha, é só status, é só ser bem visto pela população, mas não é isso, né? A gente sabe que Jesus e os apóstolos eles sofreram muitos preconceitos, eles foram perseguidos, eles foram mortos por amor a Jesus. E a gente sabe que quando nós realmente entregamos a vida a Jesus, o cenário muda, as coisas mudam. E muitas das vezes não é para melhor, porque o mundo ele não quer aceitar a luz, porque o mundo já está na treva. Assim como diz a palavra do Senhor. Veja que para aceitar Jesus, primeiro nós temos que confessar a Jesus. Essas pessoas creram no coração, mas Jesus declara aqui que isso não é suficiente, porque eles não tomaram a decisão. E somente crer, meus irmãos, não é suficiente, porque a própria palavra de Deus diz. Eu quero que você leia comigo em Tiago. Nós vamos ler agora na carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 19. Acompanhe a leitura comigo assim, ó. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Viu aí o que é que Tiago falou? Os demônios ele também crê. Tiago está perguntando para a igreja, vocês creem em Deus? Vocês creem que só existe um Deus? O que é que isso tem de mais? O demônio também crê. Tiago está falando aqui das obras, que eles não tinham as obras. Eles achavam que só crer era suficiente. Rapaz, eu acredito em Deus, para mim tá bom. Não é assim. Veja que os fariseus, os judeus, eles creram em Jesus, mas negavam com medo. Eles tinham medo de perder os seus privilégios. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o crer, mas esconder esse crer, ele é até pecaminoso, porque você está tendo vergonha de Jesus. Você está negando a Jesus diante dos homens. Você pode até acreditar, pode até crer no coração, mas está negando diante dos homens. Tem outra passagem, meus irmãos, que também vai nos ensinar bastante, que é Mateus capítulo 10, versículo 32, que diz assim, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que é que Jesus pede. Jesus está dizendo, aquele que confessar o nome dele diante dos homens, aquele que disser, rapaz, eu creio em Jesus, eu declaro a minha fé em Jesus, eu sigo a Jesus porque eu sei que eu vou para o céu se eu seguir a ele. Deus, o próprio Jesus, o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas olha no versículo seguinte o que é que ele diz, ó.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Olhe bem, Jesus está sendo muito claro nessa passagem, dizendo que quem confessar, ele confessa, mas quem negar, ele vai negar. Isso é as palavras de Jesus. Não é ninguém que está falando, é o próprio Jesus que está falando. Quem negar ele diante dos homens, vai ser negado lá. Isso é fato, meus irmãos, não podemos fugir de fatos. Isso são provas concretas de que Jesus, ele quer que nós confessemos, que quer que nós tomemos uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão, temos que nos posicionar. Nós servimos ao mundo ou a Deus. Nós estamos na luz ou nas trevas. Nós temos que se decidir, porque Jesus, ele veio para nos tirar das trevas, para vivermos em luz. E quem vive em luz, meus irmãos, se declara que está na luz. Ele se declara que serve a Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo. Ele não fica em cima do muro, ele não fica no neutro, não, ele toma uma decisão. Os judeus creram em Jesus. Rapaz, esse homem é filho de Deus. Mas vamos ficar na nossa para que nós não soframos prejuízo por causa dessa fé. E essa fé, ela é morta. Essa fé, ela não salva, sabe por quê? Porque a pessoa se envergonhou de Jesus. Ela temeu perder aquilo que mais amava. Ou seja, colocou Jesus em segundo lugar e outras coisas em primeiro lugar. Eles tinham medo de perder a sua vaga nas sinagogas. O texto vai falar nos versículos seguintes. E nós vemos, meus irmãos, que isso é pecado. A pessoa não se posicionar, a pessoa não tomar uma decisão. A pessoa diz assim, rapaz, eu creio em Deus, mas todo o carnaval está pulando. Rapaz, eu acredito em Jesus, mas toda a festa está dentro. Não, pelo menos diminui essas coisas. Não tira tempo para buscar Deus, não tira tempo para ir para a igreja. Só diz que ama a Deus, só diz que Deus é tudo na vida dele, mas a gente não vê fazer nada por Deus. A gente não vê se santificar, não vê se separar do pecado. É todo dia tá com uma pessoa diferente, não tem temor diante de Deus. E isso, meus irmãos, é pecado. Talvez essa palavra seja até um pouco dura, mas é necessário para muitas pessoas. Temos que tomar uma decisão. Escute o que Jesus fala também, novamente Jesus falando para os judeus, já no capítulo 8 de João, e no versículo 31, ele diz assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus precisavam ser libertos agora. De quê? De seus próprios pecados, daquilo que os prendia no erro, daquilo que eles mais amavam, estava prendendo eles no erro, estava afastando eles de Jesus, separava eles de Jesus. Jesus disse, vocês creem em mim e permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, quem é discípulo de Jesus é aprendiz, quem é aprendiz de Jesus é salvo, porque está obedecendo a palavra de Jesus. Não é somente ouvir, rapaz, eu ouvi a palavra de Deus, que legal, mas e aí? Vai praticar ou não vai? Vai colocar em prática ou não vai? Vai buscar a Deus ou não vai? Temos que tomar uma decisão. A Bíblia nos pede para que nós tomemos uma posição, que nós possamos confessar a Jesus, entregar a vida a Jesus, de corpo, alma e espírito, e deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Vamos esquecer as coisas do mundo, vamos esquecer aquilo que nos prende. Rapaz, eu amo a Jesus, mas eu não consigo me libertar do carnaval. Entrega a vida a Jesus, entrega a vida a Jesus, que Ele vai te libertar da bebida, Ele vai te libertar das drogas, Ele vai te libertar das farras, Ele vai te libertar de tudo aquilo que faz um muro de separação entre você e Deus, amém? Jesus, ele é a ponte, ele nos liga até Deus. Confia no Senhor Jesus e o mais ele fará na sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.